Voltamos aqui com Pod Sol, o podcast do Renova Era. Pessoal, obrigado pela audiência. Hoje, com mais um convidado especial, André Fraga, nosso vereador de Salvador. Dentre outros atributos, você é vereador de Salvador, vou falar mais sobre isso. Comigo aqui, para a gente bater esse papo, Armando Carim, da Ergo Solar, nosso cofundador do podcast, e nos abrilhanta com a presença Marcos Rego, presidente da Associação Baiana de Energia Solar. André, vamos começar porque a conversa vai ser longa e seu tempo é curto. Nossa, mas o tempo é curto, mas daqui está aqui à vontade. Pronto. André, a gente queria primeiro que você dissesse para as pessoas que você não é baiano. Eu sei disso, você é carioca e radicado aqui há muito tempo. Eu sei que você já se considera baiano, sim, na verdade. Com certeza. Queria ouvir de você sua história. Eu conheci você na faculdade de engenharia ambiental lá da FTC. Giovanni era dono de gráfica. E não conte esse meu passado tenebroso, mas graças a Deus eu evoluí. Ali no centro. Conte pra gente sua trajetória até chegar em Salvador, a faculdade de engenharia ambiental, como você chegou até o Partido Verde. Eu sei dessa história bem interessante, sem pistolão, sem nada. Pra gente começar o papo aqui. Massa. Vou tentar resumir, né? Porque são 40 anos, eu não sou mais tão jovem, então a história vai crescendo. Mas primeiro agradecer o convite pra gente participar, bater esse papo sobre. Imagino que boa parte da nossa conversa vai ser um pouco sobre energia, né, sobre essa transição energética necessária. A gente está vendo o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, algo em tese inimaginável, mas muita gente já vinha alertando que isso viria a acontecer. E tá aí, a conta tá aí, não vai ser barata. Mas para falar um pouco até aqui, eu sou carioca, como você falou, né? Eu digo que eu sou um carioca, um baiano que nasceu no Rio. Porque eu, de fato, hoje me considero mais baiano do que carioca. Tem algumas coisas que me revelam como carioca. Os meus amigos que eu fiz na Bahia logo no início que eu cheguei, que eu tinha um sotaque muito forte. Te chamam de carioca. Me chamam de carioca. Então eu tinha o R, o S muito acentuado, né? Já perdi isso. Então quando eu saio da Bahia hoje, o pessoal já me chama de baiano. Não sei se quem não sabe que eu nasci no Rio. Então só me chama de carioca quem me conheceu logo no início que eu cheguei aqui, com 19 anos. Hoje eu tenho 40, eu tenho mais tempo na Bahia do que no Rio de Janeiro. Mas vim pra cá logo depois que meu pai veio. E quando eu terminei a escola lá, meu pai tinha vindo para cá para montar uma empresa de saneamento, construir pequenas estações de saneamento. E aí eu vim para cá, meio assim, adolescente e tal, vou lá morar com meu pai, minha mãe ficou lá no Rio. E quando eu cheguei aqui, eu acabei entrando na faculdade de engenharia ambiental por conta disso. E aí na engenharia ambiental, eu entrei mais pelo ambiental do que pela engenharia, sofri para passar na engenharia, né? Uma disciplina lá que, meu irmão, foi sofrimento. Mas deu certo, virei engenheiro depois de 8 anos, o curso era de 5. Porque, na verdade, não por eu ter perdido muita disciplina, em que pese eu tenha perdido algumas, mas porque eu viajava muito, eu já fazia política estudantil. Então eu fui presidente do diretor acadêmico, do DCE, depois eu virei presidente da minha federação de curso nacionalmente, que é a Federação Nacional do Estudo de Ambiental, e essa federação acabou levando aí, a gente fez muita coisa no Brasil todo. Fui para a União Estadual de Estudantes Universitários, enfim. Circulava muito, acabava priorizando isso em vez de ir para aula em alguns casos. Então fazia menos matérias e tal. Me formei, e aí o que Giovanni lembrou foi que eu um dia, estudando engenharia ambiental, fazendo política estudantil, você começa a querer militar além da universidade. Então você milita pelo seu curso, daqui a pouco você milita pela sua faculdade, aí você está militando pela educação, aí daqui a pouco você quer militar pela sociedade. Aí eu olhei um lado, olhei para o outro. Alguém comentou que tinha ido em algum lugar, que tinha vindo alguém do Partido Verde. Eu não entendia nada de política partidária, não sabia, eu achava que era uma ONG. Aí um dia eu bati lá na porta. No Rio Vermelho. No Rio Vermelho, não conhecia ninguém, porque meus pais não são daqui, eu não tenho família aqui, né? Hoje tenho porque estou casado, tenho um filho, mas não tinha família então. E aí bati lá, entrei, me filiei, comecei a militar mesmo, chão de fábrica, como a gente fala, né? Militante. E aí comecei a galgar espaço, virei, né, dirigente, acabei virando presidente do PV aqui em Salvador. Mas em paralelo eu nunca deixei de estudar, então
nesse período eu fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos. Fui sempre casando uma coisa com a outra, nunca gostei de parar de estudar. E aí, na medida em que as coisas foram andando, virei presidente, montamos uma chapa de vereador. Essa chapa de vereador estava muito bem estruturada, a gente foi procurado por uma série de candidatos a prefeito em 2012 na época. E aí a gente colocou 2 questões para os candidatos. Ó, eu topo ir com vocês se você me der 2 coisas. Primeiro, assinar uma carta compromisso com o partido de alguns pontos. 43 pontos. 43 pontos, que é o número do PV. Giovanni com essa história aí, ó. E der a vice-prefeitura pra gente também, de quem indicar a vice. Aí quase ninguém aceitou. O único que aceitou foi a Semineto, que na época não era próximo ao Partido Verde. O Partido Verde vinha de uma história junto ao PT, junto à esquerda, mas já se afastando porque teve divergência no formato, etc. Já não estava mais junto. E aí Neto viu a oportunidade, convidou, a gente aceitou, quer dizer, a gente propôs a ele, ele aceitou. Quando ele aceitou, ninguém acreditou que ele tinha aceitado. O cara assim, e agora? Não tem como negar mais. Eu lembro que eu sofri um momento, não sei se você já ouviu com essa história, já contou essa história. Pra mim foi meio assim, por quê? Porque eu vinha de uma militância de esquerda, né? Pô, a Semineto e a memória do ACM, o avô, ainda era muito presente na sociedade, ainda tinha muito essa coisa polarizada, era muito mais forte. O carlismo é muito forte na Bahia. Exato, a polarização era muito forte aqui, mais do que é hoje até, no sentido local, regional, né? Então você era a favor da ACM ou você era contra. Então você tinha, quem militava na esquerda era contra a ACM. E aí quando a Semineto aceitou, eu falei, pô, e aí, rapaz, como é que vai ser esse negócio? Aí eu pensei, refleti, era Semana Santa. Tinha que tomar decisão. Eu era presidente do PV de Salvador, mas obviamente eu não decidia sozinho. Outras pessoas, né, presidente estadual, deputado federal, me procurou e falou, André, rapaz, é o seguinte, o cara aceitou, a gente acha que dá pra ir, um deputado bem avaliado, um cara que tá afim de fazer a coisa acontecer. Eu falei, beleza, desliguei o celular e sumi. No final de semana, a Semana Santa eu sumi. Os caras acharam que eu ia desistir da política, ia sair da vida pública. Mas aí eu fiquei refletindo. Primeiro eu fiz uma visita ao terreiro de Candomblé. Depois eu fiz o mapa astral. Fiz outras... jogou carta, né? Tarô. É sério mesmo, fiz tudo isso. E aí, mas fiz também uma avaliação pragmática, né, objetiva, né? Números, dados, contexto político. E aí somou tudo, todo mundo meio que estava direcionando para isso, a gente aceitou, caímos para dentro da campanha, a eleição foi dura, foi no segundo turno, elegeu, Neto convidou a gente para ocupar a Secretaria de Cidade Sustentável naquele momento, e aí começa essa história na gestão pública, né? A gente começou a construir algumas políticas públicas que no segundo mandato culminaram com o IPTU verde, IPTU amarelo, o Toga verde, agora a gente tem o Salvador Solar, né, mas para ficar nesse âmbito nosso aqui, da discussão nossa aqui, porque a energia, inclusive, é o segundo contribuinte das emissões de gases de efeito estufa de Salvador. Energia e transporte, que no final das contas também é energia, né? Transporte e energia é a mesma coisa. E aí, nesse período, a gente foi construindo muita coisa bacana, muito política, muito projeto. No segundo mandato de Neto, ele convidou para que a secretaria aumentasse, virasse também inovação, empreendedorismo, startups, etc. E mudança do clima. O Codesal veio para a secretaria começou desse tamanhozinho. Quando eu saí, ela estava enorme. E aí eu percebi um contexto interessante. Quando, em 2020, eu falei, pô, acho que tá faltando gente defendendo essas pautas na Câmara. E eu me lancei candidato a vereador, a gente conseguiu conquistar a cadeira e estamos agora finalizando o mandato de 4 anos, com muitas entregas. Eu estou como presidente da Comissão de Emergência Climática e Inovação, tratando dessa agenda. E de forma resumida é isso. Agora, recentemente, nesse período eu terminei um doutorado, comecei e terminei um doutorado, né? Você avançou muito a conversa. Comecei e terminei um doutorado e virei pai, né? Casei e virei pai. Joaquim está com 1 ano e 1 mês. Parabéns. Tá uma fase maravilhosa, tirando, obviamente, as noites que ainda estão cansativas. Então vamos rebobinar aqui e voltar para aquele momento em que Neto ganhou a eleição e você 2012. assumiu a subsecretaria. Isso. Junto com Ivanilson. Isso. Naquele momento, o que é que aconteceu de relevante
para a nossa cidade que partiu da sua secretaria? O IPTU Verde surgiu? Como foi o surgimento? Até só para agregar aí, até uma curiosidade até, André, é assim, quais foram as principais barreiras, né? Porque eu acho que nesse momento aí a secretaria, eu não sei se ela chegou a existir antes disso, então eu acho que seria também interessante você pontuar assim, as barreiras que ela teve que vencer, e nessa sua fala inicial você fala que ela cresce bastante, e como foram as barreiras e as vitórias, né, que você teve que... Eu ia começar por ela, se você não tivesse perguntado, já ia... Porque assim, o começo é muito complexo, porque primeiro, parte da minha experiência na gestão pública, que pese eu trabalhasse na política e tivesse tido experiências, por exemplo, com mandatos parlamentares, né? Eu trabalhei com deputado federal, com deputado estadual, mas o executivo é outra história. Tanto é que eu também tive uma certa, diríamos assim, um certo impacto quando eu saí do executivo municipal e vim virar vereador. Para mim, eu tive que também virar algumas chaves, porque foi bem diferente. Quando a gente chegou, não tinha secretaria. Existia anteriormente uma superintendência, que é um nível menor, né, na gestão pública, é o segundo escalão. Então, para você ter uma ideia, no primeiro mês, quer dizer, no primeiro semestre, a gente chegou, não tinha nem CNPJ ainda. Porque, não sei se vocês lembram como era Salvador antes de 2013, né? Salvador passava por um momento de crise muito forte, de pavimentação, a cidade estava muito ruim. Não queria nem lembrar. O prefeito João Henrique, à época, muito mal avaliado, com uma gestão que deixou a cidade numa situação muito ruim. E a gente chegou, para você ter uma ideia, Salvador tinha mais de 100 inscrições no CALC. CALC é o SPC Serasa dos governos. Então, se o governo municipal pega um financiamento no BNDES, na Caixa Econômica e não paga, ele vai para uma lista de mal pagador, que chama CALC. O município de Salvador tinha mais de 100 inscrições no CALC. Mais de 100. Significa dizer o seguinte: no primeiro ano, não arrumou real em lugar nenhum. E o orçamento previsto só chegava até outubro. Então a primeira coisa que o prefeito teve que fazer foi cortar 25%, se eu não me engano, de pessoal e 20% de orçamento. Foi o contrário. E aí uma secretaria que nem existia já entra com esse corte, imagina, né? Mas a gente, enfim, é isso aí, o contexto é esse, vamos cair para dentro. Nesse momento surgiu, por exemplo, o projeto Para a Praia, que foi uma parceria com o setor privado, que a gente começou a precisar de criatividade. Pô, preciso fazer projeto, como é que eu vou tirar no papel? Tem uma ideia, leva para o setor privado, capta aí, a gente arruma alguma coisinha aqui e vamos fazer. Que existe até hoje. Até hoje, fez 10 anos, né? Agora, esse ano. Mas aí, nesse primeiro momento foi muito complexo, pela um pouco da inexperiência, mas aí estudei rapidamente, consegui entender orçamento, licitação, processo administrativo, isso foi rápido. Mas o processo burocrático de constituição da secretaria, de consolidação, aí vem regimento interno, quem faz o quê, como é, qual a atribuição, é para um, é para outro. Enfim, demorou, deu trabalho, foi chato, complexo. Mas o primeiro ano a gente venceu. Conseguiu vencer o primeiro ano, saímos ali bem ali do secretário, era o sub. Eu fazia mais essa... Na prefeitura, o subsecretário ele é responsável meio que por tocar o dia a dia, né? A parte financeira e administrativa fica toda a responsabilidade do sub. O secretário, claro que pode fazer isso também, mas um papel mais político, de representação, de gestão, de estratégico, de orientação. A operação fica mais com o sub. E aí, no primeiro ano, a gente conseguiu emplacar algumas coisas. Lembra que o prefeito fez uma reforma do IPTU, eu vi a oportunidade de botar lá o IPTU Verde. Na verdade, a gente botou um dispositivo que permitiu depois criar tanto o IPTU Verde como o IPTU Amarelo. Então, dali já surgiu o IPTU Verde, mas a gente ficou também muito numa coisa de organizar a casa no primeiro ano. E aí, no segundo ano, a gente começou a desenhar projeto, no terceiro ano começou a entregar, e no quarto ano culminou com muitas entregas. Então, o tempo da gestão pública ele é um pouco mais lento nesse sentido, por conta das burocracias, mas no caso do primeiro mandato ele ficou mais lento ainda por conta do contexto que a gente enfrentou. Foi um contexto muito adverso, de pouca grana, pouca gente, uma cidade demandando muita atenção de infraestrutura, de problemas, etc. Mas eu acho que a gente conseguiu, por exemplo, no primeiro governo, a gente teve a entrega do Parque da Cidade completamente requalificado, a gente teve a volta de plantios de árvore que a cidade também não vinha plantando, a gente teve o IPTU Amarelo, o IPTU Verde, a gente teve
o Paraplá, como foi citado, a gente fez uma série de ações como adoção de praças e áreas verdes. Então, nesse primeiro ano, a gente trabalhou muito com essa agenda, no primeiro momento de resolver o passivo e depois de entregar. Fizemos também muitos projetos que eram voltados para também vencer um passivo legal, jurídico, institucional. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Salvador não tinha uma lei de licenciamento ambiental, o que é muito ruim. Mas uma capital como Salvador não tinha uma lei de... Era via decreto. Por exemplo, compensação de área. Você precisa, por algum projeto, tirar uma árvore de algum lugar. Não tinha uma regra clara de como seria isso. Caía na mão de um técnico lá, o técnico definia recuperação de áreas degradadas. Da cabeça dele. Então a gente criou uma série de regulamentos, uma política municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, depois o decreto que regulamentou a política, o plano diretor de arborização urbana, enfim, são vários instrumentos legais que também foram subsídio para a segunda etapa da secretaria, que foi na segunda gestão. Aí eu vejo algumas pessoas fazendo críticas vazias e quero aproveitar e trazer isso para dar a oportunidade de você novamente ratificar o que você já falou antes. Por exemplo, numa obra do BRT, que as pessoas agora ressuscitaram, porque desmatou, etc e tal. E eu vi já você explicando isso e foi da sua época, aquela polêmica. Derrubou árvore ou não derrubou? Substituiu, replantou ou não replantou? Conte pra gente aqui, pra gente deixar isso explicado definitivamente. Eu sempre digo isso, se for falar sobre esse assunto, precisa primeiro ter tempo para ouvir, e o desafio hoje da sociedade é que as pessoas não têm tempo para debater, ouvir, né? Só querem falar, só querem esperar o outro terminar de falar para falar também, tá ali pensando já no que quer falar, porque é um tema complexo em alguns aspectos. Ela não é o que acontece? As pessoas gostam muito de simplificar e é importante, a comunicação busca a simplificação. Mas tem coisas que não dá para você simplificar, porque aí fica vazio, como o Giovanni colocou. Por exemplo, é um modal ultrapassado. Não é verdade. Mais de 100 cidades implementando hoje o BRT no mundo. Inclusive, cidades da Europa, dos Estados Unidos. Inclusive cidades da Califórnia, por exemplo, que é dito como o berço da inovação. E aqui se usa ônibus elétricos. A gente deixa de poluir. Ônibus elétricos, exatamente. Não são todos, mas é uma parte da frota, inclusive foi uma coisa que a gente deixou encaminhada. O BRT de Salvador tem o maior eletroterminal de carga público do Brasil. Né? Então, as estações, a gente deixou elas preparadas com infraestrutura para receber placas, painéis solares fotovoltaicos. Então, aí fala outra coisa, tirou árvore. É verdade. É verdade, algumas árvores foram retiradas, porém a forma como a comunicação foi feita para desgastar o projeto é equivocada. Estão tirando uma árvore centenária. Não tem nenhuma árvore centenária ali. Para começar, aquela via foi aberta na década de 70, se eu não me engano, ou 60, me lembro agora da data certa. Então, se ela foi aberta naquela época, aquela arborização ela foi toda construída naquela época. São árvores imponentes, importantes algumas? Sim, são, mas elas não são centenárias. Não deixam de ser importantes por isso, mas não são centenárias. Segundo, são árvores exóticas, não são nativas do nosso bioma. Deixam de ser importantes por isso? Também não, mas elas não são nativas do nosso bioma. Então, em alguns aspectos, elas são exóticas, elas não são do nosso bioma. Obras de infraestrutura ou obras que vão empreender alguma coisa, em alguns aspectos, elas faz parte da gestão da arborização urbana, do verde urbano, fazer manejo. Né? Então, eu sempre evito, obviamente, sempre trabalhei quando era secretário para evitar a retirada de árvores, mas em alguns projetos não havia alternativa, a seleção estava tomada, e aí meu trabalho era sempre minimizar isso. Então, no caso específico do BRT, a gente, em função dessa lei que eu falei para vocês, do primeiro ano, que tinha que definir a tabela de compensação, o BRT precisou atender essa lei. Então, o que se precisou tirar de árvore, você precisou plantar, aí a determinação foi o plantio de 4 ou 5 vezes a mais, só de espécies nativas agora. Então, se você passar hoje, o BRT foi praticamente tudo inaugurado já, você vai ver que tem muita coisa plantada. Não é o mesmo impacto do que tinha antes, por quê? Porque você acabou de plantar. Então, as pessoas querem que você plante uma árvore de 20 metros de altura, não vai ter nunca. Em alguns aspectos até dá para fazer, mas é muito caro,
a capacidade de sucesso é muito difícil, tem um risco muito grande associado. E de fato você vai estar tirando essa árvore de algum lugar. Você não está criando um novo, nem repondo. Né? Você está tirando de um lugar para colocar em outro, não tem ganho. É um transplante, né? E aí o que acontece? Então hoje você tem essa entrega. Por outro lado, outra crítica, que se fazia, liga nada a lugar nenhum. Mentira. O maior OD da cidade é essa região. O que é OD? Origem e destino. Então existem estudos que mostram onde as pessoas pegam para onde elas vão. Então, o BRT sai da região do Iguatemi, né, Shopping da Bahia agora, vai até a Lapa, ela passa por toda a Vasco da Gama, tem bairros super adensados ali, ela passa pelo Nordeste Amaralina, né, ali na Vale das Pedrinhas, etc. Juraci Magalhães. Então, existem bairros super adensados e vai levar para um terminal e liga com o metrô. É essencial isso. Vai para Tanqueira do Neves, que é uma área também que demanda muita, né, tem muita mão de obra que vai para lá. Então, a gente precisa entender. Então, as críticas, elas. E aí, vamos lá, sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É um tripé: ambiente, social e econômico. Então, se eu olho para o ambiente, nós estamos falando também de uma política pública que ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ônibus elétrico, modal de alta capacidade. Né, provavelmente a gente acaba tirando ônibus antigos e velhos da rua, então eu estou reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. É uma política pública, inclusive, incentivada pelas grandes redes de cidades internacionais. Você olha para a questão social, acabei de falar, maior origem, destino, bairros populares, todo mundo tem acesso. Você olha para a questão econômica, é um modal viável para a cidade. O metrô é ótimo, o VLT é maravilhoso, mas todos eles, em qualquer lugar do mundo, são extremamente subsidiados. O metrô de Salvador é subsidiado. Muito subsidiado. A fonte não. Todas as PPPs aqui da Bahia hoje, o governo tem que botar contraprestação de grana porque é muito dinheiro. 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões por mês. Senão não acontece. Senão não roda. Então, o BRT é um modal que para de pé do ponto de vista econômico. Uma cidade como Salvador, que não tem dinheiro, não pode se dar o luxo de ter um modal que demanda um subsídio muito alto. Então, essas críticas, por exemplo, Giovanni, elas não foram feitas, por exemplo, com o metrô. O metrô tirou 3 vezes mais árvores do que o BRT, por exemplo. E só replantou porque tinha a nossa lei municipal, porque eles não iam nem replantar. Então, foi muito contaminado pelo processo partidário. E aí, muita desonestidade intelectual nesse debate. E eu sempre procurei fazer um debate sério, porque primeiro que eu tenho uma responsabilidade técnica. Eu sou engenheiro ambiental, estudei na faculdade. Entendo o que eu estou falando, não falo da boca para fora. Quando eu não entendo, eu vou atrás, estudo, e a partir dali a gente faz o debate na sociedade. Agora, se for, porque eu não gosto do prefeito ABC, porque eu acho que é ruim esse modal, porque é ultrapassado, porque é isso, porque é aquilo, me traga dados, informações, e vamos para o debate. Você pode até me convencer, mas eu também estou estudando. Maravilha. Tem um rapaz ali atrás das câmeras chamado Marcos Vinícius que ele tá me cobrando a gente falar dos parceiros do podcast do Podsol. Então, tá boa a conversa, né? Mas vamos parar. Na sequência, a gente vai falar de transição energética e vamos falar de energia solar fotovoltaica, geração distribuída e dos projetos que você participou, como o Salvador Solar, como o IPTU amarelo e o IPTU verde. Agora eu vou falar da Mara. A Mara N0, parceira do Podsol, do portal renovaera.com.br. Obrigado aos amigos da Mara que desde o início apoiaram nossa iniciativa, nosso projeto. Obrigado à ABS, Associação Baiana de Energia Solar, na pessoa do nosso presidente aqui, Marcos Rego, que também desde o início estendeu a mão e trouxe a gente aqui nesse apoio incondicional. Tem mais, Ecoimper, de nosso amigo Giancarlo, de Elton, eles também apoiam a gente aqui. No final do podcast a gente vai falar do cupom de desconto para os nossos parceiros. Tem mais? Tem Ergo Solar, de nosso amigo Karen, Armando Karen, de Brisa, a turma toda lá, obrigado pela iniciativa como co-realizador, fundador desse projeto. Idealtec, Raíssa, Guildo, nossos parceiros, tem também cupom de desconto da Idealtec, mais para frente a gente vai falar também.
Tem mais gente? Tem. Soleste Energia, a turma lá da Soleste, também um abraço a John, o tal Giovanni que tem lá, né? Tem mais gente, Marcos Vinícius? Tem a Estela Digital, agência de marketing digital, produtora que viabilizou esse estúdio maravilhoso, essa tecnologia, para a gente entrevistar pessoas do porte como Marcos Rego, como André Fraga. Marcos Rego foi nosso pontapé inicial. A gente gravou o podcast e já foi pro ar o podcast dele a essa altura do campeonato, e foi nosso padrinho. Vamos continuar. Marcos Vinícius disse que a conversa está boa, não queria nem que eu falasse dos apoiadores agora, mas a gente não pode fazer isso não. André, deixa eu voltar um pouquinho ao que você falou das árvores, porque eu quero fazer um registro. Eu vi esses dias nas redes sociais nosso grande amigo, secretário Ivan, num gesto de humildade, ele ouviu uma crítica construtiva de Ricardo Carvalho, professor de História, sensacional, meu amigo. Ricardo sugeriu alguns pontos onde a estrutura estava pronta, poderia plantar as árvores. Rapaz, eu vi isso num dia, no outro dia Ivan estava lá com a equipe, agradeceu a sugestão, plantou as árvores no espaço. Então esse registro eu não poderia deixar passar batido. E Ivan é uma pessoa que é nosso parceiro da cidade, da sustentabilidade e da energia solar, da ABS. A gente, em algum momento, ele vai ter que estar aqui. Já fiz convite a outras pessoas e Ivan também. Já deixo no ar aqui o convite para a presença dele aqui, para engrandecer nosso podcast Pôr do Sol. E agora sim, a gente vai... Só para falar que eu acompanhei essa situação, porque foi eu que mandei o vídeo para Ivan, inclusive, de Ricardo, porque eu estou entrando num grupo comum. E aí eu falei, Ivan, se você quiser, chama ele, faz ação. Já estava planejado fazer essa ação, mas convida o professor, já que ele botou na rede reclamando. Nada mais justo você convidar e depois ele botar na rede dizendo que foi feito, como ele fez. E aí Ivan fez esse movimento, foi muito importante, porque é o que eu digo sempre. As pessoas gostam muito de reclamar, que não é o caso específico, mas gostam muito de reclamar que a cidade não tem árvore, ou quando a prefeitura está fazendo uma poda ou tirando uma árvore. Mas convide elas para plantar, metade não aparece. Metade não aparece. Eu sempre digo, quando teve uma polêmica, não sei se vocês lembram, teve uma polêmica uma vez que a prefeitura precisou tirar uma mangueira do Campo Grande. Acho que eu foi bem perto do carnaval. Aí já me inventaram as fake news, porque era para fazer camarote pro carnaval. Não tinha nada disso. Mas a mangueira estava doente, precisou tirar. Só que beleza, a prefeitura também se comunica mal, não informa e tal. Essa é uma outra situação. Mas virou uma grande fake news. Aí foram passando do prefeito. Prefeito, por que você tirou? Uma semana depois, não sei se vocês lembram, caiu um ficus, caiu inteiro em cima de uma senhora aqui na Tanqueira do Neves. Inteiro. Assim, bateu um vento, tem a foto assim do ficus inteiro caído com o sistema radicular com as raízes pro alto e tal. Aí foram pra cima do prefeito. Prefeito, por que todo mundo pediu pra tirar esse fico e podar e você nunca fez? Ele falou, pô, vocês querem que eu tire ou que eu bote? O que vocês querem? Porque a gestão da arborização a gente tá fazendo. Então, aí eu fiquei refletindo nessa época que a pressão toda vai pro secretário, né? Eu pensando, refletindo e tal, falei, rapaz, liguei pra ouvidoria do município. Aí eu liguei na época o Humberto, né? Eu falei, Humberto, vem cá, Humberto. Humberto Viana, foi meu professor, gente boa. Humberto, quantos pedidos de poda você tem aí no 56? Some tudo aí. Aí me ligou, deu 7 mil pedidos. 7 mil pedidos de poda. Poda é um dos serviços mais difíceis de você conseguir na prefeitura, porque é muito demanda. Aí eu perguntei, e agora, só uma coisa, Humberto, quantos pedidos de plantio de árvore você tem? Zero. Absurdo isso. Aí assim, pode ter uma justificativa seguinte, não tem o serviço lá no 56 de plantio de árvore. A gente criou na época o Disque Mata Atlântica e tal. Em que pese, no 56 você pode ligar e se não tiver o serviço na carteira de serviço, você pode criar um outro. Mas não tinha, ninguém pedia. Assim, óbvio que eu, como secretário, recebia alguns grupos de pessoas na cidade que me pediam plantar árvore, mas não era algo na escala do pedido de poda, por exemplo, né? É porque a poda, aí, André, eu acho que assim, a poda incomoda.
Tipo assim, quando a árvore está muito grande, ou está em cima do terreno, ou está fazendo sombra onde não devia estar, ou está caindo alguma fruta onde não queria estar, onde não devia estar, o cidadão ele faz assim, rapaz, tem que vir aqui alguém para podar isso, para resolver. Até no tema da energia solar, muitas vezes tem uma árvore do lado de fora que está fazendo sombra num sistema. Mas ele não pede o plantio porque talvez não tenha ainda a consciência do como, digamos assim, o plantio balanceia o processo, né, de transição energética. E até nesse sentido, até queria aproveitar e mandar um abraço para Ivan. E como eu sei que vocês também conversam muito e falam muito a respeito, né, de políticas públicas nessa área, como é que vocês têm visto aí, na verdade, algo do futuro da cidade aí, de política pública, para, na verdade, fazer de Salvador uma cidade ainda mais verde, né, digamos assim. Porque aí acho que tem alguns estudos de caso de cidades, por exemplo, como Medellín e tudo mais, que são cidades que evoluíram muito nesse quesito, né, diminuindo a temperatura da cidade. As pessoas se queixam muito de que Salvador está ficando mais quente. Tá, realmente as pessoas já estão sentindo essa questão, né, da transição energética aqui. Como é que vocês têm, como é que você está vendo isso? Sim. Salvador vai ficar mais quente porque o planeta está ficando mais quente, não tem jeito. E as cidades que se adaptarem melhor a esse contexto vão de alguma forma melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. E a adaptação da cidade tem a ver com vários aspectos, entre eles plantio de árvores, justamente porque a gente viveu esse ano, né, uma onda de calor no Brasil. Salvador não ficou de fora dessa onda de calor. Ondas de calor já vitimam mais de 20 mil pessoas na Europa, por exemplo, todos os anos. Idosos, etc. E, de fato, o que vai deixar a cidade mais fresca, mais agradável? É a árvore. Não tem outra coisa. Então, tenho conversado muito com o Ivan no sentido de retomar em escala o plantio de árvores. Agora, plantar árvore na cidade é um desafio muito grande. A árvore é uma ciência. Então, vou dar alguns exemplos para você. Se você tem uma calçada de 1,5 metro, o ideal é que você não plante nada. Porque 1,5 metro é o mínimo para passar uma pessoa com a cadeira de roda. Então você já não consegue plantar mais nada. E uma grande parte das calçadas de Salvador tem 1,5 metro. Aí vou te dar um exemplo interessante. Dessa coisa, dessa dificuldade que a gente tem às vezes de mostrar a importância da política pública para o cidadão. Eu peguei a época, eu estava viajando em Londres, andando pela cidade, aí eu olhei assim e vi uma forma de arborização interessante. Você tinha aqui a calçada, entre um carro e outro estacionado, ele abriu um canteirinho fora da calçada, já onde tem a vaguinha de estacionamento, mas sem perder vaga de estacionamento, ele abriu um canteiro e plantava uma árvore. Então, se eu tenho a calçada aqui, aí tem um carro estacionado aqui, eu tenho um canteirinho aqui com árvore, outro carro aqui e tal. Só não dá para plantar uma amendoeira. No amendoeira a gente não planta mais porque é exótica e invasora, né? Só planta nativa. Nem amendoeira, nem ficus, nem ninho, nem flamboyant. São espécies que a gente não planta, que pelo menos não plantava na minha época como secretário. Acho que agora não planta mais não planta ainda não. Só vegetação da Mata Atlântica. O foco principal, né? 90% Mata Atlântica. Algumas espécies exóticas que se adaptaram bem, que não tem raízes muito agressivas, nem demandam muito poda. Mas é que eu te falei isso, porque aí eu cheguei numa rua que estava pedindo arborização, que é a rua Humberto de Campos ali na Graça. Aquela rua ali, ela tem uma calçada também estreita. E aí eu conheço alguns moradores ali, inclusive semana passada a gente refez o plantio lá, que tinham 3 árvores que não vingaram, a gente foi lá de novo. Inclusive com o secretário de Mobilidade, Fabrício Miller, porque ele está a fim de levar esse modelo para outras ruas. E a gente fez isso. Criamos um canteirinho, quem passar no Humberto de Campos vai ver os canteirinhos. Várias árvores, algumas já grandes, já com super sombra. Acredite, teve uma pessoa que mandou uma carta para o prefeito questionando essa iniciativa. Não se agrada a todos. A pessoa ainda teve a coragem de falar assim, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Aí o prefeito, quando chega para lá, ele manda para a secretaria responder, né? Aí eu respondi, então, se você nunca viu, te convido a ver essas fotos aqui na cidade de Londres e tal. Nós trouxemos o exemplo de lá. E a solução é para deixar a sua rua mais arborizada, com mais sombra, etc. Até porque tem uma rua com muitos idosos lá ali, e caminhar no sol, né, não é tão agradável. Mas foi um parto, deu televisão, chamou a TV foi lá fazer matéria contra a iniciativa.
Mas eu falei, não vou deixar de fazer, não vou fazer. Vou meter a mão e vou fazer. E aí a ideia é que você possa encontrar soluções na cidade. Agora, assim, é mais caro, porque assim, uma coisa é eu pegar e abrir ali naquela gramadão no parque da cidade, abrir um buraco, plantar uma árvore e ir embora pra casa. Outra coisa é eu ter que, numa calçada, abrir o concreto, fechar a borda, depois plantar. É muito mais caro do ponto de vista financeiro. Muito então, mesmo. A muda, quanto maior a muda, mais cara ela é. Então é um desafio muito grande, porque a arborização urbana é uma ciência. A gente criou, por exemplo, na minha época, como secretário, um manual técnico de arborização urbana, que é justamente para orientar como plantar árvore na cidade e transformá-la numa política pública de fato. Então, se você me perguntar, Marcos, eu sou o cara que mais defende árvores, que eu gosto mesmo. Hoje mesmo, na minha casa eu tenho 2 árvores na frente da minha casa. Hoje, Joaquim, de manhã, eu estava olhando lá, tem um jabuticabeira. Aí, tá pretinho, eu falei, você vai comer hoje. Ele foi lá, pegou a jabuticabeira, comeu, e aí ficou uma alegria danada. E eu gosto muito de plantar na cidade com as pessoas. Então eu conversei com o secretário Ivan e falei, Ivan, convoque as pessoas para plantar. Entendeu? Porque uma coisa é você plantar como secretário, como gestão, e aí passa e o cara não vê direito. Agora, quando você planta com alguém, a pessoa passa, olha, avalia, você engaja, envolve. Porque eu sempre dizia, árvore não é poste. Para vocês que trabalham com energia, né? O poste, eu boto o poste lá, hoje, com a lâmpada de LED. Quanto é que dura a lâmpada de LED hoje? 5 anos. 5 anos, né? 5 anos eu não volto lá. A árvore, se eu plantei agora, eu tenho que regar daqui a pouco. É água todo dia. Então, eu tenho que ver se está com praga, eu tenho que ver se está com problema, eu tenho que ver se tem água. Então, eu tenho que ver tudo isso. Programar a poda. Tem a poda de limpeza, a poda de condução, poda de... Enfim, tem vários tipos de poda. Então, se você não envolve a sociedade nesse processo, envolvê-la não é só deixar que ela reclame da vida, é chamar para conversa. Eu dava muita entrevista em rádio quando eu era secretário, e esse tema é um tema que sempre vem. Porque a arborização é um absurdo. Eu falo, como é seu nome? Me dá seu telefone aí. Amanhã tem um plantio no lugar tal. Vamos? Quer plantar comigo? Vamos plantar? Não vai. Sua crítica é válida. Acho que você tem razão. Muitas coisas. Mas bora meter a mão na massa. E algumas pessoas, eu fiz muitas amizades assim. Muita gente que hoje acompanha o nosso mandato, hoje eu conheci plantando árvore. E eu digo isso, inclusive, plantar árvore é uma forma até de fazer amigo, né? Porque você conhece pessoas que gostam também. E a gente acaba fazendo. Então, essa coisa. E o pessoal achando que faz amigo bebendo cerveja, né? Também. Se tiver árvore com cerveja, é melhor ainda, né? Árvore, cerveja, tudo junto. Inclusive, tem um grande amigo, Mário Amit, que é ali da Associação de Taigara ali, que ele criou quase um parque sozinho ali. E ele todo ano fazia uma festa e tinha lá aquela Kombi de chopp, a gente ficava lá tomando uma e plantando a Kombi verde, não? Não é a minha Kombi, não, era uma outra Kombi que vendia chopp. Depois eu vou pedir licença ao Pó de Sol para falar do Pod Stella Maris, mas no final. Vamos falar do IPTU amarelo. Como surgiu, qual era o cenário naquele momento, sim, quais foram as críticas, as sugestões, quem participou, quem te ajudou, quem atrapalhou, não fala não, que não vale a pena. E para a gente contextualizar, falar do Salvador Solar também. O Salvador Solar ele veio no contexto que a gente queria evoluir o IPTU Verde. O IPTU Verde ele foi pensado com uma característica muito voltada para a eficiência energética e para a gestão de águas, né? Os principais capítulos do IPTU Verde são esses. Mas a gente percebeu que quem mora no edifício tem dificuldade de produzir energia solar. Porque tem pouco espaço, né? Às vezes nem para a área comum você consegue espaço para produzir energia. Então a gente percebeu que tinha ali... A gente queria muito incentivar o setor de energia solar fotovoltaica em Salvador. Geração distribuída, tinha potencial. E a gente, enfim, energia é o segundo componente de emissões da cidade. E aí eu sempre trabalho com essa coisa do diagnóstico. Então, se eu tenho transporte, energia e resíduo, eu preciso desenvolver política pública para esses 3 setores para tentar vencer o desafio. Mas aí quando a gente olha para o IPTU Verde, não tinha muito como avançar dali, porque, enfim... A gente falou, por que a gente não cria um incentivo apenas para a energia solar fotovoltaica para residências unifamiliares
que seriam casas, né, horizontais, casas, que é onde você tem maior potencial para geração distribuída, né, em áreas urbanizadas, etc. e tal. Então, 70% da população mora em casas. Pois é. Então a gente fez isso. Quem na época também estimulou muito foi o pessoal da ADEME, né, Rafael Valente, que também tinha uma participação na Civil Eco, né, que hoje é 3P, então ele é coordenador, diretor de sustentabilidade da ADEME. Então a gente fez essa parceria também com o Sinduscom também. E a gente construiu essa política pública e apresentou, o prefeito gostou. E a gente jogou lá, junto com a AB Solar também ajudou bastante, a AB Solar com o Rodrigo. Sempre foi muito presente, sempre ajudou a gente a construir esse tipo de iniciativa. Eu acho que é um programa que traz... A minha casa foi a primeira PT amarelo, viu? Minha casa eu faço e ainda tenho que executar, né? Parabéns. Porque a fé sem obras é vã, como diz São Tiago. Então, não adianta ter fé se você não tem obra. Então, fiz questão de botar energia na minha casa, tem lá o certificado do IPTU. Eu até perdi o certificado do IPTU amarelo porque o meu consumo aumentou e eu já não consigo produzir a energia que bata, né? Tá precisando expandir, viu? Não tenho terreno, não tenho telhado. A chapada tá lhe chamando. Aí, por exemplo, uma evolução que eu defendo do IPTU amarelo é que você possa produzir energia fora do seu imóvel, até fora do município, e compensar aqui na sua conta em Salvador e poder ter um desconto do IPTU amarelo. Perfeito. Essa é uma evolução que eu defendo hoje. Enfim, estamos aí tentando construir isso. O Ivan também acha essa ideia boa. Estamos construindo isso dentro do governo municipal agora. Principalmente para quem mora em apartamento. Sim. Porque, veja, eu quero, um exemplo, mas não tenho como fazer. Tem uma casa de praia em outro município, ok. Eu não vou gerar a renda no município, porque o trabalhador provavelmente não é dali, coisa e tal, mas eu estou contribuindo também. Então, mesmo que não seja um percentual igual, mas que seja um incentivo. Boa. E aí a gente construiu isso, aí foi percebendo necessidades, né? Então, por exemplo, a gente fez também um mapa solar da cidade, que foi interessante. A gente fez alguns cursos de formação para instalador, para manutenção de sistemas também. Ainda foi na época da secretaria, depois a secretaria seguiu esse tipo de... Que o grande objetivo do programa não é que as pessoas instalem sistemas, que é no final, mas é criar um círculo virtuoso de economia a partir da fotovoltaica. Porque a gente sabe que é a empresa que instala, é o instalador que precisa, é a manutenção. Por exemplo, essa semana vai precisar fazer manutenção lá em casa. Então já é uma demanda, uma manutenção. Aí você tem todo um movimento, é quem vende peça, é quem vende equipamento. É a economia girando. E aí você forma... um imposto que é pago. É a formação, né? Se eu não me engano também, acho que o Salvador Solar já traz a coisa da redução do ISS, não é isso? Aqui para Salvador, que é para as empresas. Então, a ideia é que a gente possa atrair, porque do ponto de vista de energia renovável, o potencial de Salvador é esse, né? Aqui não dá para pensar muito em eólica, em que você tem microgeradores de eólicos já que você pode botar em casa, mais complexo. Então o potencial que a gente tem de contribuir, quando a gente fala de energia, é solar distribuído. Ponto. E aí a prefeitura precisa olhar para isso e dar escala. A gente começou lá e agora tem o desafio dessa escala. Maravilha. Ia falar? Não, eu só ia, na verdade, dizer e reforçar que hoje, né, na Bahia dos 1.3 GB, Salvador é de fato líder na Bahia em termos de número de sistemas instalados, número de usinas de geração distribuída instaladas. São quase 10 mil sistemas instalados só em Salvador. E na Bahia são quantos? São cerca de 130 mil. A gente... Os 8% por aí. Feira de Santana é a segunda maior cidade? Aí eu preciso confirmar aqui, mas eu... Consultar os universitários. Consultar aqui, mas a região metropolitana, só para vocês terem uma ideia, a região metropolitana de Salvador e Feira compõem quase 40% desse volume total de geração distribuída, né? Perfeito. É isso aí. Veja bem, até me perdi, mas vou me achar. Mas o comentário que eu ia dizer com isso é que, na verdade, sim, são políticas públicas
que fazem, provavelmente, que esses números também aumentem. Sim. Apesar da gente ter energia solar, por exemplo, nos 417 municípios da Bahia, que eu acho isso uma coisa super bacana, super legal, o volume, né, ele acompanha também o fato de você ter políticas públicas que promovam e incentivem a pessoa a ter isso. Os estados e cidades que tiveram isso se destacaram. Interessante você trazer isso, porque hoje eu estava mais cedo, encontrei o diretor de iluminação pública do município, que é o Ângelo Magalhães, que a gente conversou sobre várias coisas. Ele falou: rapaz, o que está bombando mesmo, sabe o que está bombando? O IPTU verde. Eu falei: minha boca, toda hora, porque ele tem que dar o atesto lá de algumas coisas do IPTU verde. Toda hora eu dou o atesto lá, André, toda hora tá chegando, tá bombando. Eu falei: por que está bombando? Porque foi uma política pública pensada, construída junto com os setores e segmentos. Esse é o primeiro ponto importante. E foi uma política pública que foi sendo aperfeiçoada. Porque política pública ela é dinâmica. O contexto vai mudando, você implementa ela, você vê que não foi bem assim que ela funcionou quando você pensou. Ela tem um detalhe aqui que pode voltar. Vou dar um exemplo do IPTU verde. Quando a gente criou o IPTU verde, a gente achou uma maravilha. A gente se inspirou numa certificação que tem em Belo Horizonte, que chama BH Sustentável, mas que não dá desconto em IPTU, e numa outra certificação que tem no Rio de Janeiro, que é o Quali Verde, que também não dava desconto em IPTU, não sei se hoje dá. Eram certificações e tal, a gente somou as duas, o Sinduscom, a AD me ajudaram, a gente construiu junto, foi bacana e tal, botamos. Primeiro ano, aí entrou naquela crise logo depois do governo Dilma, aquela crise econômica, o setor da construção civil ficou um pouco mais lento. A gente começou a perceber que o IPTU verde não tava girando. Não estava. O que é o IPTU verde? É um desconto no IPTU para quem mora num imóvel que tenha diversos itens de sustentabilidade. Que são, você tem uma possibilidade de mais de 100 itens e você vai somando os pontos. Aí, conversando com o setor, eu falei: não, André, poxa, o que acontece? É que o incentivo está indo para quem vai morar e não para quem está construindo. Então, vamos pensar alguma coisa? Traga aí. Aí o setor trouxe outorga verde onerosa. Só tem em Salvador, uma inovação de Salvador, e que fez com que hoje, se você pegar na CEDU hoje, eu chuto aqui, sempre, com a certeza que eu vou acertar, 90% dos prédios de Salvador são IPTU verde. Por quê? Porque a política foi aperfeiçoada, você agora tem, não sei se todo mundo sabe o que é outorga onerosa, mas se você tem, né, um coeficiente básico de aproveitamento na sua rua, que você pode construir, sei lá, 6 andares, e você tem um coeficiente máximo, que você pode construir 10 andares, você paga uma taxa para a prefeitura, que se chama outorga onerosa, e que você pode construir esses 4 andares a mais. É uma política pública que está no Estatuto da Cidade, da política urbana, e as cidades do Brasil todo podem implementar. Por que ela cobra? Qual a lógica dela cobrar mais? Porque se eu vou ter mais 4 andares, eu vou ter mais demanda por transporte, infraestrutura, limpeza, etc. Então, a prefeitura considera que você tem que pagar um pouco a mais por isso. Como é que a gente fez? O que significa dizer outorga verde, né? Onerosa. Onerosa verde, outorga verde, que a gente chama só. Se esse meu edifício aqui foi IPTU verde, eu tenho até 40% de desconto nessa taxa da outorga. Perfeito. Aí bombou. Todo mundo faz agora. Então o IPTU verde passou a virar algo padrão. Então, política pública é assim, você pensa, constrói junto com a sociedade, que é o ideal. E ajusta. E vai ajustando na medida. E aí pensar as ferramentas que sejam ajustáveis também. Porque se você pensar uma ferramenta que é uma lei complexa, para você depois mandar para a Câmara, para o Senado, para algum lugar, no caso, você vai levar tempo para ajustar uma leizinha, tirar um artigo daqui ou dali, né? Ver o Frankenstein. E na última conversa até que eu tive com o secretário Ivan, acho que em abril, no início de maio, ele comentou comigo que ia ter alguma alteração que ia permitir, inclusive, que o IPTU, salvo engano, o IPTU verde, ele poderia também agora ser para empreendimentos comerciais. Sim. O verde ou o amarelo? Eu acho que é os dois. Eu tenho quase certeza que sim. Vou estar desenhando essa política pública também. Deixar aí, mais uma vez, então, um convite para ele vir aqui explicar, né? Claro. Trazer os planos todos. E eu lembrei até o que eu ia falar.
quando o André disse da formação de mão de obra, imediatamente eu lembrei que no episódio 01 do PodSol, que foi com o Marcos Rego, ele trouxe exatamente esse histórico no avanço desse projeto. E aí contextualizou, inclusive esse ano são 5 turmas que a própria associação tem participado, já participava, agora aumentou, está com a taxa de empregabilidade de 94% das pessoas que fazem o curso, excepcional. Rapaz, a conversa tá boa, tá caminhando para o fim, e eu quero pedir licença a vocês para falar do meu bairro, que eu moro na Pedra do Sal, Estalamares, daquela região toda, e André é o nosso vereador. É o primeiro vereador do bairro lá da região. E André, ele é o vereador da cidade, ele é o vereador da transição energética, da sustentabilidade e também de Estalamares. E aí a gente cobra o tempo inteiro, o André participa e eu imagino que meus vizinhos estão felizes com a atuação lá, que pela primeira vez a gente está sendo representado. Esse depoimento eu não posso deixar de fazer. Você também, Karen, é nosso... Eu sou suspeito porque eu sou eleitor dele, né? Exatamente. Muito por sua causa, que me colocou nesse bom caminho. Pronto, maravilha. Marcos Vinícius está ali atrás das câmeras também, ele... Também é de Estalamares? Só tem Estalamares aqui? Rapaz, eu moro na Barra, é um clube fechado. 8 pontos. É 8,80. Pronto. André, e o futuro? Conte, aliás, de repente é uma força de expressão, mas você ganha a eleição 4 anos atrás, entra no doutorado e conclui durante o mandato esse doutorado, agora tem eleição de novo, você é candidato, não é? O que é que a gente espera, não só da sua atuação, não é um blog, não é um podcast que a gente fala da política em si, mas você é um representante da sustentabilidade na Câmara dos Vereadores. É o principal representante. Então, o que é que está por vir? Quais são os seus planos? O que é que você imagina que Salvador pode evoluir? E o que é que você espera, em que você espera contribuir para essa evolução da nossa cidade em relação a esse tema? É isso. Eu terminei o doutorado, eu consegui defender o doutorado um dia antes do último prazo. Foi um negócio que... Na véspera. Foi. No final, assim, falei, será que eu vou conseguir? O guri tinha acabado de nascer. Né? Todo mundo é pai aqui? Ainda foi pai nesse mandato. E aí vocês sabem que no começo, né, acorda toda hora. Eu lembro que eu ficava até 3, 4 da manhã, assim, no doutorado, ele acordava, eu ia, pegava, depois voltava. Mas foi bem desafiador, mas, enfim, consegui vencer essa etapa, até porque não dá para desperdiçar uma oportunidade como essa, né, de ser aceito num programa de doutorado, uma universidade renomada, né, que foi a USP, na Universidade de São Paulo, num programa que tem tudo a ver com o que eu acredito. Então a gente estudou como o acesso a parques urbanos ele ajuda na saúde das pessoas, na saúde humana. Então foi um estudo muito interessante. E deu muito trabalho, mas foi muito bom, porque eu não gosto nunca de ficar eu não gosto de parar de estudar. Agora tô conseguindo começar agora a voltar a ler um pouco, né? Porque agora o guri tá começando a ficar num padrão de sono. Aí agora eu tô começando a conseguir voltar a ler minhas revistas, meus livros, que eu gosto muito. Mas o futuro, Giovana, eu não penso muito assim. Claro que a gente sempre planeja, né? Eu já estou planejando a minha aposentadoria, que é uma casa na Chapada Diamantina, né? Então já tá lá. Capão. Não, em Bicoara. Bicoara é meu refúgio. E é refúgio mesmo, né? Porque eu acredito muito que a gente vai passar por outros eventos como a pandemia de Covid. Eu acredito que a gente não aprendeu, não entendeu o recado, e outras virão. Né? Se você pegar, por exemplo, o aquecimento global já está promovendo o degelo dos polos, e algumas doenças elas já começam a reaparecer. Né? Veja a questão da dengue aí. Você já tem dengue em lugares que não tinha dengue, lá nas zonas temperadas. Então, aqui no Brasil foi um caos esse ano. Né? Covid é outro exemplo. Enfim, então, para mim é realmente um refúgio, porque ninguém merece ficar trancado dentro de casa, é melhor ficar no meio da natureza.
Mas, de qualquer maneira, antes de me refugiar, caso dê tudo errado, eu quero tentar fazer com que tudo dê certo, né? No fronte de batalha, em busca de convencer as pessoas, de convencer os empresários, do setor privado, convencer o setor público, os governantes, que é onde eu milito e onde eu trabalho há mais de 10 anos. Eu sou pré-candidato a vereador, né? Novamente, agora em 2024. E depois eu não sei, né? Vamos ver. Eu gosto de sempre falar assim, cada dia com sua agonia, né? É trabalhar, acho que o mandato. Eu sempre digo isso. Às vezes a nossa equipe fica um pouco assim, porque recebe uma crítica, porque alguém fala mal, o que é muito comum quem está no setor público, nunca vai agradar todo mundo, por vários motivos, né? Vai ter o viés mais partidário, vai ter o viés mais ideológico, que às vezes não concorda com você, nem te conhece, mas não vai discordar. E eu sempre respondo com a seguinte frase: vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos resolver as coisas, vamos dar atenção para as pessoas, vamos defender o que a gente tem que defender, vamos, né, porque a gente faz com verdade, a gente faz com amor, a gente faz com certeza que a gente está fazendo. Então, e aí, no final das contas, esse trabalho ele vem sendo reconhecido. Ele foi reconhecido na transição da secretaria, espero que ele seja reconhecido agora, em 2024, essa pré-candidatura. E aí depois a gente avalia o que vai ser, né? Também tem que entender o contexto do país, como é que vai ficar, como é que isso vai se desenhar. A gente está vivendo momentos muito complexos e difíceis, né? A crise ainda não passou, e eu quero muito colaborar com isso, né? Com uma solução, mas que sejam soluções baseadas nessas dinâmicas que a gente falou aqui, né? Se vai investir em energia, para que eu vou investir em petróleo se eu posso ir para fotovoltaica, para eólica, para maré, para biomassa? Sabe, se eu vou falar de transporte, por que eu não vou olhar para mobilidade ativa? Se eu vou falar de resíduo, por que eu não falo de coleta seletiva, de reciclagem? Então, a minha contribuição é nessa seara, nisso que eu gosto, é nisso que eu acredito. E é por isso que eu me candidatei, para ser uma voz, querendo ou não, você acaba, né, tendo amplificação das suas ideias quando você tem mandato, você tem, né, uma capacidade maior de articulação, e essa é a minha meta. Quando a gente faz um projeto como esse, convida André Fraga, é bom a gente utilizar isso. Eu falo para nossos parceiros da energia solar, fotovoltaica, do GD, do Brasil inteiro, que essa conversa aqui é para oxigenar nossa mente, nossas empresas, mostrando que a gente não atua simplesmente vendendo placa, não. A gente está dentro desse projeto de transição energética, de sustentabilidade. A gente está trazendo isso para as próximas gerações. Nossa missão é essa, acima de tudo. E aí, agradeço, Marcos Rego, obrigado mais uma vez. Armando Karen, meu parceiro aqui no podcast, mais uma vez. Ah, tá, Marcos Vinícius, peraí, pausa, vamos rebobinar aqui. Vinícius, o que você está me dizendo aí? Que faltou falar dos nossos parceiros, apoiadores, maravilha. Então, renovaera.com.br é o nosso portal. Cupom de desconto da Idealtec. Pessoal, Raíssa e Guildo, trazendo aqui um desconto especial para vocês, para o primeiro projeto. Tem tudo aqui na tela, é só dar um pause e ler. Quem mais? Tem mais algum? Acho que tem, a Ecoimpa, Giancarlo, Elton Góes. Desconto até 30 de junho desse ano de 2024, 10% num produto, 5% no outro. Amara N0, obrigado, Amara, pela parceria, de ter acreditado no projeto desde o início. ABS, Marcos, obrigado mais uma vez. Tem mais? Tem um tal de Ergosolar aí? Tem. Obrigado, Karen, por ser um cofundador e parceiro aqui nesse projeto. Ergosolar, um abraço a todos, a Brisa. Tem Soleste? Tem. Obrigado também ao pessoal do Soleste. Soleste Energia, John. Haja parceiro, viu? Haja parceiro. E Estela Digital, que está proporcionando essa sala maravilhosa, esse estúdio aqui com tecnologia pra gente. Marcos Vinícius, obrigado pela parceria, pela coparticipação nesse projeto, junto com a Ergosolar e a Soleste. E o Podsol, pessoal. Aliás, não vou encerrar agora, não. Queria até, Giovanni, não sei se você me permite, mas eu até queria... Sempre? Queria dizer que, na verdade, assim, eu acho que é muito importante, e eu acho que o Podsol tem essa função de trazer aqui também aqueles representantes da nossa sociedade que também militam pela causa do solar. Então, eu acho que
o fato hoje da gente estar aqui, inclusive, com a presença de André, é uma coisa muito positiva. Então, a gente precisa de pessoas que tenham o nível de consciência na política que André tem. Então, eu tenho certeza que se hoje a nossa classe política tivesse o nível de consciência com relação à sustentabilidade, a temas como, por exemplo, transição energética, sem sombra de dúvida, a gente não estaria na situação que está hoje, André. E a gente teria, inclusive, leis, projetos de leis em todos os níveis, municipais, estaduais, federais, mais ajustadas e que proporcionassem uma ampliação, digamos assim, no sentido, né, da transição energética. Então, até agradeço, de fato, assim, de coração, o convite de Giovanni e de Karen por estar aqui hoje, e também parabenizo aí a sua atuação, a atuação do seu mandato, que realmente para a gente é muito bom ter pessoas como essa, e assim, a ABS particularmente também está à sua inteira disposição, junto aos seus colegas, para falar sobre o tema, para trabalhar o tema. E estamos aqui, estamos juntos, porque a nossa causa é uma só. A causa e a casa é comum. O planeta é um só, já disse o Papa Francisco. Eu queria agradecer, André, em nome de meus netos e meus filhos, porque você está construindo um futuro melhor para eles. Eu tenho certeza disso. A gente vê isso todo dia. Eu sei a diferença e o impacto. Neta, velho? Eu tenho 3. Mas tá novo você, mano. Eu tenho filho de 40 anos. É a mesma idade. E Pedro? Pedro tem 14. Meu caçulinha tem 14. 14? Mas netinhos já são 3. E eu sei que você está construindo com uma luta diária, cotidiana e com muita engenharia nesse processo de transformação, que é essa habilidade que você tem. Você tem conseguido modificar muito numa condição que era, não vou dizer desfavorável, mas desatenta à condição de promover uma sustentabilidade maior e um futuro mais verde para a gente. Muito obrigado. É isso, a minha missão, Karen, Marco, Giovanni, é essa, né? Eu entendo isso como uma missão. Eu vejo hoje o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma coisa que já se fala há muito tempo, né? Não é nada novo. Ninguém pode falar que foi pego de surpresa. E eu tenho repetido isso onde eu vou. Não é desastre e nem é natural. Por quê? Por que não é natural? Porque nós, a humanidade, alteramos o equilíbrio planetário. A gente mudou tudo. Então não é natural. Natural é uma coisa que estava do jeito que estava. E não é desastre por quê? Porque seguidos avisos foram ignorados. O governo do Rio Grande do Sul mudou toda a legislação ambiental deles, alterou tudo, deixando ela mais permissiva. Relaxou. Né? E hoje, a liderança tem dito isso, né? Você vê como até algum tempo atrás o Eduardo Leite era uma grande promessa da política nacional, não é isso? Hoje ele está sendo super questionado. Talvez seja, vamos dizer assim, a primeira grande vítima da crise global na política. Ele pode ser que pode, óbvio, mas é bem provável que ele sofra muito, porque já estão escrutinando o orçamento, que eles não gastaram o dinheiro do orçamento como deveria, já estão vendo que ele mexeu na lei, já estão dizendo... Então, talvez, pela dor, a classe política entenda o recado. Em que pese hoje, no Congresso Nacional, tem uma cacetada de lei lá para acabar com tudo também. Assim como o que Marcos falou... nesse sentido de da gente entender que o papel da gente e vocês fazem isso muito bem pela ABS, mas todo mundo precisa entender que tem um papel de fazer essa articulação, né? Que é lobby mesmo, fazer um lobby do bem, de defender suas ideias, levar suas demandas. E nós estamos fazendo um lobby pelo planeta, de certa forma. Então, energia solar é um lobby pelo planeta. Energia eólica, energia renovável, né? Enfim, tudo que a gente olha para reduzir gás de efeito estufa, para mitigar o problema do aquecimento global, é um lobby pelo planeta. E para os setores econômicos, porque a gente vem do capitalismo. Então, se a gente olha, a gente faz a transição de setores, mas continua olhando enquanto um planeta que tem um capitalismo consolidado. E até agora ninguém conseguiu inventar um outro sistema que, de alguma maneira, né,
modifique essa lógica. Então a gente tem que ir adaptando ele nesse sentido. E o capitalismo tem essa capacidade muito grande de ir se adaptando, né? Então ele vai se adaptando, e agora tem toda essa lógica do planeta que eu acho que pode ser a nossa possibilidade de salvação, e associado aí à inovação, porque o tempo está muito curto, e a inovação com sua característica de exponencial que vai, de alguma maneira, fazer com que a gente consiga enfrentar o desafio, porque se demorar muito também, não dá mais tempo não. André, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram até agora o PodSol. Conte com o PodSol, com Renovaera nessa luta constante. Um abraço. Um abraço, galera. Até Tchau, mais. pessoal. PodSol.